Nossa aula de hoje vai se referir à resolução de exercício envolvendo lei de Hess, energia de ligação e, consequentemente, analisarmos o comportamento das reações químicas em função da variação de temperatura. Nossa primeira questão diz o seguinte: em relação à termoquímica de processos físicos e químicos, é correto afirmar que, antes da gente começar a falar sobre as alternativas, eu gostaria de fazer uma releitura desta situação aqui. Estado sólido, estado líquido, estado gasoso. O que acontece quando a gente tem mudanças nesse sentido e quando temos mudanças nesse sentido? Vamos pensar? Quando eu vou do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, eu preciso ganhar calor. Esse processo, indo de sólido para líquido ou de líquido para gasoso, é um processo endotérmico. Por quê? Porque você absorve energia. Não tem como você fazer isso sem receber energia. Quando você vai do gasoso em direção ao líquido, no processo de condensação, ou do líquido em direção ao sólido, no processo de solidificação, você tem que liberar energia. É um processo exotérmico. Você libera energia. Conclusão: nós temos um comportamento que separa os estados físicos conforme a liberação ou absorção de energia. Como é o nome que se dá de sólido para o líquido? Fusão. Como é o nome de líquido para o gasoso? Vaporização. Estes dois processos, amigos, eles são processos do tipo endotérmico. Como é o nome que se dá do gasoso para o líquido? Condensação, também conhecido como liquefação. Como é que se dá o nome do líquido para o sólido? Solidificação. Neste caso, você tem um processo exotérmico. Tem um quinto processo, que é a sublimação. E a sublimação ela pode acontecer tanto você indo do sólido para o gasoso, como do gasoso para o sólido. Então, aqui a sublimação pode se dar de duas maneiras, nos processos endo ou processos exotérmicos. Diante desta explanação, a gente vai conseguir detectar facilmente a resposta da questão de número 1. Se você der uma olhada lá na letra D, ele diz assim, condensação de vapor de água é um processo exotérmico. Aqui está ela. A resposta à questão número 1 seria a letra D. Banks, você vai mandar essas questões para mim, vou mandar o arquivo em PDF, caso você queira impressão. Mas eu vou deixar a sua aula gravada para você acompanhar com riqueza de detalhes. Questão de número 2. As bolsas térmicas consistem geralmente de dois invólucros, selados e separados, onde são armazenadas diferentes substâncias químicas. Quando a camada que separa os dois invólucros é rompida, as substâncias neles contidas misturam-se e ocorre o aquecimento ou resfriamento. A seguir, estão representadas algumas reações químicas que ocorrem após o rompimento da camada e separam os invólucros com seus respectivos ΔH. O que é ΔH? ΔH é variação de entalpia. Você pega a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Quando o ΔH é positivo, o que é que nós temos? Reação endotérmica. Quando o ΔH é negativo, o que é que nós temos? Reação exotérmica. Aí ele fala assim, 3 reações, está lá o óxido de cálcio, etc. E ele diz assim, analisando as reações e os valores de ΔH, assinala a alternativa que correlaciona adequadamente se as bolsas térmicas são quentes ou frias. Aí você pergunta assim para mim, como é que eu vou resolver um exercício dizendo para o autor quem é bolsa quente ou bolsa fria? Eu não tenho a menor noção. Tem. Sabe qual é o seu raciocínio? Você não precisa se preocupar em balanceamento de equações, você não precisa se preocupar com a natureza dos materiais, com estágios, nada. A única coisa que você tem que lembrar é de Hess. O que é que o Hess ensinou na sua lei? Que a variação de entalpia, que é igual a entalpia do produto menos reagentes, não importam os estados intermediários. A gente só olha para o começo e para o final, o HF e o HI, produto e reagente, mais nada. Então, o que é que eu teria que fazer? Pense comigo, olhar para os ΔH. O que é que o ΔH é lá do I? Negativo. Na reação 2, o que é que o ΔH é? Estou olhando para eles aqui, positivo. O que é que o ΔH é na reação 3? Negativo. Amigos, assim comigo, o que é ΔH negativo? Liberar calor. O que é ΔH positivo? Absorver calor. Lá embaixo, negativo, liberar calor. O que nós estamos analisando? Bolsas térmicas. Pense comigo, use sua capacidade de compreensão. Liberar calor. Quem é que libera calor? É uma bolsa quente ou uma bolsa fria? Quem libera calor é a bolsa quente. Ela vai liberar calor.
A bolsa fria recebe, tanto é que a água que é bem gelada vai esquentando. Lá embaixo libera calor, a bolsa quente. Pronto. Resolvemos o exercício sem nem olhar para as equações, só olhamos para o ΔH. A bolsa 1 é uma bolsa quente, a bolsa 2 é uma bolsa fria e a bolsa 3 é uma bolsa quente. A nossa resposta seria a letra B. Mas você tem razão, a química é apaixonante. Questão de número 3, ele traz para nós um álcool, metanol. Quem é o metanol, Vans? Metanol é o CH3OH. Lá na química orgânica, você já aprendeu isso comigo. É isso aqui, ó. Carbono saturado ligado a hidroxila, metanol. Aí ele traz o metanol aqui e diz assim: o metanol é um álcool utilizado como combustível em alguns tipos de competição. Por exemplo, na Fórmula Indy. A queima completa, vê reação aqui abaixo, ela está aqui, ó. De 1 litro de metanol de densidade 0,8 produz energia na forma de calor e produz CO2 em massa. Aí ele pergunta o seguinte: quais são as quantidades de calor e o CO2 produzido? Bom, vamos pensar juntos? Pense comigo aqui. Essa reação aqui, 2CH3OH mais 3O2, é uma reação de combustão. Toda vida que você reage com oxigênio, isso aqui é uma reação de combustão, é queimar. E toda reação de combustão é o quê? Exotérmica. Todas. Origina água mais CO2. Que quantidade? 1.453 kJ para cada mol. 1.453. Bom, eu vou ter que fazer isso aqui separadamente, porque são duas perguntas. Ele quer saber com relação à energia e com relação a calor, a massa de CO2. Ele está falando aqui de 1 litro. Vamos pensar aqui, amigos. Pense comigo. A densidade é massa sobre volume. Então, o que você vai fazer bem aqui? Faça uma continha separada aqui do lado. Densidade é massa sobre volume. 0,8 igual a massa que eu não conheço sobre o volume é 1 litro. 1 litro são quantos ml? 1 litro são 1.000 ml. Então, quando eu colocar o 1.000 aqui embaixo, eu vou descobrir a massa do etanol. 0,8 vezes 1.000 vai dar quantos gramas? 800 gramas do álcool metanol. Pronto, já tem 800 gramas. Para que você precisa dessas 800 gramas? Para fazer as regras de 3. Como é que você vai fazer as regras de 3? Primeira coisa, você vai olhar aqui quanto é o mol do CH3OH. Ele deu bem aqui. Quanto que é? 32. Você não tem 2? Então vai ficar como? 2 vezes 32. Vai ser quantos gramas? 64 gramas. Primeira regra de 3 você vai fazer é essa. 64 gramas de metanol produz quanto de energia? Liberação de 1.453. 1.453. 1 litro tem quanto de massa? 800. 800 gramas de metanol vai me dar X. Pronto. É só multiplicar cruzado, amigos. Você vai ficar com 1.453 vezes 800 dividido por 64. Vamos fazer essa continha aqui e ver quanto que dá. Vamos ver. 1.453. Antes eu vou poder usar a calculadora na prova? Vai, porque você está em casa. Então, para você não achar que está sendo desonesto, já sabe, mesmo que eu não deixe você utilizar calculadora na escola, em casa você vai poder usar. Quando você fizer essa conta, você vai encontrar 18.162,5. 18.162,5. O que, Vanks? Quilojoule. Eu vou escrever isso aqui em notação científica, vai ficar 18,2 vezes 10 a terceira. Tá? Quilojoule. Pronto. E a segunda pergunta, ele perguntou com relação a quê? A primeira com relação à energia. E a segunda pergunta com relação a quê? Com relação a CO2. Você vai fazer o quê? Faz a mesma coisa. Qual é a massa de CO2, qual é a massa de metanol que você tem? 64 gramas. Então, você monta a regra de 3 assim, ó. 64 gramas de metanol e dá quanto de CO2? Vai lá no CO2, quantos você tem? Você tem 2 mols. O exercício te deu o mol de CO2 quanto? 44. 2 vezes 44 dá quanto? 88. Então, 64 gramas de metanol produz 88 gramas de CO2. Quanto você está procurando? 800 gramas, que é 1 litro. 800 gramas de metanol produz X. Regra de 3 de novo. 88 vezes 800 dividido por 64. Vejamos quanto é que dá.
88, para a gente ganhar tempo, 88 vezes 800, dividida por 64. Quando você fizer essa conta, você vai encontrar 1.100. 1.100. Como é que a gente escreve isso aqui em notação científica, 1.100? 1,1 vezes 10 a terceira gramas de CO2. Essa seria a sua resposta na questão de número 3. Quanto que eu libero de energia? 18,2 vezes 10 a terceira quilojoules. Quanto que eu tenho de CO2 produzido? 1.100 gramas ou 1,1 vezes 10 a terceira. Questão de número 4. Síntese da amônia. Bom, a amônia é o NH3. Você está montando a amônia aqui, tá vendo? N2 mais H2 originando NH3. Tá. Delta H ali é quanto, amigos? Antes, o delta H é menos 46. O que significa isso? Liberação de energia. Se liberação de energia, essa reação é do tipo exotérmica. Delta H negativo, tá? Pronto. Então, vamos partir daqui. Vamos dar uma olhada se ela está balanceada? Quantos hidrogênios tem aqui? 3. E aqui? 2. Então, já começa por aqui. Se você não balancear a equação, presta atenção no que eu estou falando, se você não fizer o balanceamento, você não resolve o exercício. Coloque o 1 aqui, vá pelo método das tentativas. Quantos nitrogênios? 2. Coloca um 2 aqui. Quantos hidrogênios ficaram? 6. Então, vem aqui e coloca um 3. Pronto, está balanceado. Caramba, se eu não fizer isso, eu erro. Erra bonito. Bom, vamos lá. Agora, em cima destas informações, vamos verificar o comportamento. Ele até deu um gráfico aqui. O gráfico serve para você visualizar o seguinte. Está vendo o que é que aconteceu? Está aqui reagente, aqui o produto. O gráfico subiu ou desceu? Vanx, o gráfico desceu. Por que ele desceu? Porque você liberou calor. Porque é uma reação exotérmica. Vamos lá. Letra A diz assim. Quando a entalpia dos produtos, a letra A, HP, quando a entalpia dos produtos for menor do que a dos reagentes, pessoal, como é que a gente calcula ΔH? HP menos HR. Quando o produto é menor do que os reagentes, a reação é exotérmica, certo? O seu ΔH fica o quê? Neste caso, o seu ΔH é negativo. Vamos continuar a leitura. Quando a entalpia dos produtos for menor do que as reagentes, o valor do ΔH será maior. Não. Será o quê? Menor. O que é falso. Letra B. Sendo considerada a decomposição da amônia, olha esse detalhe. O que é decompor, hein, moçada? Decompor é quebrar. Aquela reação lá em cima é a síntese, é você formar. A reação de decomposição vai ter que escrevê-la ao contrário. Está vendo esse sinalzinho aqui, indo e voltando? Aqui é a reversão. Você pode transformar reagente em produto, produto em reagente. Sabe como é que é a reação de decomposição? Olha que questão maravilhosa. A reação de decomposição é você ir no caminho oposto. Como é que seria a decomposição da amônia? 2NH3, originando quem agora? 1N2, mais, quem é que está do outro lado? 3H2. Quanto é o ΔH, Vax? ΔH é menos 46. Cuidado. No momento que você faz o caminho oposto, tudo foi trocado, o sinal do ΔH também muda. Aqui vai ficar quanto? Mais 46,1. A reação passa a ser, não era exo? Agora ela passa a ser o quê? Passa a ser endo. Vamos lá na letra B. Sendo considerada a decomposição da amônia, a entalpia dos produtos será maior do que a dos reagentes. Por quê? Porque o ΔH é positivo. Certo isso? Certíssimo. Questão de número 4. A questão seria a resposta à letra B de bola. Questão de número 5 traz aqui 2 elementos idênticos formando substâncias diferentes e aqui uma reação com oxigênio. O que é reagir com oxigênio? Muito bem, eu estou ouvindo você de casa. Reagir com oxigênio é combustão. Toda reação de combustão é do tipo o quê? Exotérmica. Ganha ou perde calor? Perde. Vamos lá. Aqui nós temos as formas alotrópicas do carbono. O que é forma alotrópica? Alotropia é quando você tem substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento. O carbono forma grafite e forma diamante. Nas duas situações que você tem aqui, quanto é o ΔH? Menos 393, menos 395. Ambas são o quê? Ambas são exotérmicas. E aí ele pede para você analisar. Vamos lá. Letra A. Eu vou ter que ir um de cada vez, sem pressa, analisando um de cada vez. O que é que diz a letra A, amigos? A letra A diz que o processo é endotérmico. Não. O processo é exotérmico. Isso aqui é falso.
B. A equação 2, quem é a equação 2? C mais O2, originando CO2, ΔH o quê? Menos 395,4. Vamos analisar aqui. A equação 2 libera a maior quantidade de energia. Libera. A primeira libera 393, essa aqui dá 395. Até aqui está certo. Pois o carbono diamante é mais estável. Não, amigos. Carbono diamante é menos estável do que o carbono grafite. Qual é o raciocínio que eu tenho que ter? Quem libera mais energia é menos estável. Então, essa letra B, infelizmente, também é falsa. C. A combustão do carbono é um processo endotérmico. Acabamos de falar lá na letra A, nós temos o quê? Um processo exotérmico. É só olhar para o sinal do ΔH. ΔH positivo, endotérmico. ΔH negativo, exotérmico. Letra D. A letra D diz assim, eu vou ter que fazer um espaço aqui do lado, porque eu não tenho ali, mas não tem problema, você vai acompanhar perfeitamente. Ele diz assim, a variação de entalpia para converter um mol de grafite, ou seja, você vai sair do grafite para onde? Para diamante. Bom, do grafite para o diamante, o que é que nós vamos fazer? Ele diz assim, ó, a variação de entalpia necessária para converter um mol de grafite em um mol de diamante. Antes isso é rápido, amigos, eu posso até te dar a quantidade de energia que vai variar. Agora, o tempo, eu acho que vai demorar bastante. Não serão as próximas encarnações, nem as próximas gerações que irão ter a oportunidade de ver isso. O que é que você vai fazer aqui? Bom, o que você vai fazer aqui, você vai pegar a quantidade de energia de um menos o do outro. Como é que eu vou fazer isso? Muito simples. Você vai pegar e vai considerar aqui a formação deles, ó, grafite para o diamante, diamante para o grafite. Você vai pegar menos 395,4. Menos quem? Quem é o outro? Menos 393, desculpe, peguei o contrário aqui, peguei o contrário. Eu tenho que fazer produtos menos reagentes. Então, eu vou fazer aqui, ó. Quando eu vou fazer aqui, como eu estou indo do grafite para o diamante, vou fazer menos 393,5, vou pegar o grafite aqui, ó. Menos, quanto é do diamante? Menos 395,4. Menos 393,5. Quando eu fizer o jogo de sinal aqui, vai ficar como? Mais 395,4. Para poder fazer esse cálculo, como são de sinais diferentes, eu vou diminuir. 395,4 menos 393,5 vai dar 1,9. Qual é o sinal, Vax? Maior. Quem é o maior aqui? O maior aqui é o 395, ele está positivo. Ó. Eu destaquei aqui, ficou até feio o sinal. Ele está positivo. Então vai ficar menos, mais 1,9 kJ. É isso aqui? É. Resposta da questão 5, letra D de dado. Questão de número 6, nós temos 3 reações e ele tem 3 quantidades de calor liberada. Toda vida que eu libero calor, amigo, liberação de calor é reação exotérmica. Liberação de calor, reação exotérmica. Você tem 3 reações tudo idênticas. É tudo idêntico? A pergunta é essa. Sim ou não? Não. Não, vai estar tudo igual. Ó. X2, 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 Y2, 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 2xy, 2xy, Q1, Q2, Q3. Está tudo igual. Não, não está igual. Você sabe o que está mudando? Ó, cuidado. Vou colocar em letras maiúsculas. Significar o que, Vanks? Estado físico. Estado físico. De quem? De quem está sendo formado. Aqui é líquido, aqui é sólido, aqui é gasoso. Ah, então esse é o segredo. A gente tem que ter observação. Isso mesmo. Olha lá. Ó. As equações químicas a seguir representam reações de síntese realizadas em diferentes condições para obtenção de quem? De XY. Considere Q1, Q2 e Q3 quantidade de calor liberada. Q1, Q2 e Q3, presta atenção. É a quantidade de calor liberada. Não é quem tem mais energia. Cuidado. Não é quem tem mais calor, é quem liberou mais. Então, vamos aqui. Vamos lembrar do que eu comecei a fazer aula hoje, da questão de número 1? Sólido, líquido, gasoso. Quando eu vou em direção ao gasoso, o processo é o quê? Endotérmico. O que é que você faz aqui? Você recebe.
Olha que sacada, olha que maldade do autor numa pegadinha clássica. Quando eu vou em direção ao sólido, o processo é exotérmico, você libera. Se ele quer saber aqui a quantidade de calor liberada, amigos, qual é o erro que faz que o aluno raciocina rapidamente e pensa que acertou? Quem tem mais energia é o estado gasoso. Muito bem. Se a pergunta fosse quem tem mais quantidade de calor, certamente era o Q3 aqui, ó, maior. Mas não é isso que ele perguntou, queridos amigos. Ele perguntou a relação de calor liberado. Quem é que mais libera calor? Quanto maior calor liberado para a formação do estado sólido. Para você chegar aqui no sólido, você tem que ter uma grande liberação de calor. Olha que sacada genial. Quem mais libera calor aqui é a equação 2. Depois, vem quem? A equação 1. É a menorzinha, a equação 3. Ó. Quem mais tem quantidade de calor liberada é o 2. Seguido de quem? Depois vem quem? O 1, é o sólido, o líquido. E por último, quem tem menos quantidade de calor liberada é o 3. Ó, sólido, aqui é líquido, aqui é gasoso. Se a pergunta fosse, quem tem mais quantidade de calor, seria gasoso, depois o líquido, depois o sólido. Mas a pergunta não é essa, é a quantidade de calor liberada. O 2, depois o 1, depois o 3. A resposta à questão de número 6 seria a letra B. Com isso, nós encerramos essa bateria de exercícios a título de revisão do conteúdo trabalhado. Espero que você tenha gostado dessas questões e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Antes de continuar,